Nós temos também outros dois pontos tão importantes quanto o amianto, e que, se por um lado por eles não é possível uma nova suspensão, por outro, lá na execução do contrato, do virtual contrato, que tudo indica que nunca será assinado, mas se fosse o caso, seria tão danoso quanto o amianto. Eu estou falando da rede de esgoto de Bom Jesus, que dos 5 municípios lá daquela licitação, a rede de esgoto prevista no edital como existente de Bom Jesus é superestimado. E por ser superestimado, acaba subestimando a necessidade de investimento nessa área. E é por isso que começa a fazer sentido o investimento tão baixo previsto naquele edital. É porque depois, quando se fosse o caso, né, a operadora descobrindo entre muitas aspas, que aquilo que está no edital em relação à rede de esgoto, como existente, não condiz com a verdade, eles vão apelar, naturalmente, à cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O outro item é em relação à tarifa social. Aquela limitação ilegal que o edital insiste em colocar lá, que certamente, porque além de ilegal, ela é subestimada, ela é baixa, leva também a reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Parece, tem hora, que é uma licitação emoldurada para, no ato da entrega dos envelopes, que aconteceu dia 13, e na abertura, que provavelmente nem acontecerá do envelope 2, com a proposta comercial, esteja ali uma proposta de tarifação menor do que a praticada pela SEDAI. Mas que, tão logo virtualmente começasse o contrato, os reequilíbrios econômico-financeiros do contrato iriam fazer com que essas tarifas se extrapolassem, e muito, não só os valores cobrados pela SEDAI, mas a experiência em todo o estado do Rio de Janeiro. Aproveitando um questionamento feito pelo vereador Acácio na semana passada, sobre a proposta da SEDAI em relação à abrangência de atuação. Vereadores, né? O marco legal de saneamento, de fato, de 2020, de fato é um marco. E como o contrato da SEDAI com o município é anterior a 2020, é óbvio que carece de termos aditivos para se adequar o contrato em vigência àquilo que o marco de 2020 exige. Bom, partindo desse pressuposto, a gente pode entender que, se o objetivo do marco legal de saneamento básico é a universalização do saneamento básico, com 99% de água tratada e 90% de esgotamento sanitário tratados, até dezembro de 2033, nas áreas urbanas, todos os termos aditivos, Brasil inteiro, em contrato de programa de estatal com municípios, carecem desses ajustes. Então, a gente pode afirmar, tanto com a proposta que já existe para Bom Jesus, e até para dizer que não poderia ser diferente, vereador Cássio. Tem que contemplar toda a área urbana do município. Nós entendemos que o contrato hoje é de apenas o distrito sede e Carabuçu, e assim mesmo só com água, esgoto não. A partir da assinatura dos termos aditivos, serão todos os distritos para água e esgoto, a se comparar com o que aconteceu em Itaperuna, que já é uma realidade. Faço uma interrupção no pronunciamento do José Guilherme, mostrando, vocês acabaram de ver que ele foi muito claro em explicar a abrangência do atendimento da SEDAI, na proposta dela, do aditivo, em atendimento ao marco legal do saneamento. E pasmem, senhoras e senhores, aquele festival de boçalidades que eu mostrei no vídeo na quarta-feira, dia 4, dos vereadores Peido Retrato, Fracasso Peixeira, Michael Chaves de Cadeia, tudo assim mostrando a burrice, o desconhecimento e a disfarçatez, tudo isso que eles perguntaram já tinha sido dito aqui pelo Guilherme antes. Eles não conseguiram assimilar essa explicação do Guilherme.
são profundamente boçais, burros, não conseguem entender o que um palestrante como Guilherme falou pausadamente, didaticamente, como se estivesse falando para crianças de 10 anos de idade, numa sala de aula de ensino fundamental. E depois dessa explanação do Zé Guilherme, surgiu esse monte de dúvida. O Acácio não sabe o que é a diferença de contrato com proposta. Ele perguntou para o Zé Guilherme, só tem uma cópia do contrato aí para mostrar para a gente? Não, ele estava perguntando a proposta. O boçal não sabe nem expressar o que é um contrato e o que é uma proposta. Sendo que a proposta que ele estava perguntando, e que o Pedro Renato também perguntou, já está no Legislativo desde 2023, ou 2024, não sei, como o próprio Léo Chambão falou no vídeo de ontem. É esse o nível de quem está cuidando do futuro do município. Prosseguimos com José Guilherme. Para a gente refutar aqui algumas afirmativas que faltam com a verdade, né? Na semana do dia 13, o secretário executivo do SIDENF deu uma entrevista para um grande veículo de imprensa da região e faltou com a verdade quando ele afirmou que essas cidades têm contrato com a SEDAI e esse contrato não adianta, não atende e tal ao marco legal, então é obrigatória a licitação. Isso não é verdade. E essa oportunidade nós temos aqui de mostrar para vocês que ele falhou nessa afirmativa, como em diversas outras afirmativas que ele fez naquela entrevista, tranquilizar Bom Jesus de Itapuana e dizer que é exemplo de Itaperuna, Laje do Muriaé, Varriçá e outras cidades do estado, já são 8 no total. Bom Jesus tem sim a possibilidade de apenas com termos aditivos fazer a adequação, a exigida adequação, que o marco legal do saneamento básico exige essa adequação, do seu contrato de programa de vigência, às exigências daquele marco, e dessa forma atender a universalização no prazo lá estipulado, sem necessidade de licitação. Isso vale para Bom Jesus do Itapuana e Italva e Cardoso Moreira. Isso não vale para Quissamã, porque embora a SEDAI opere lá está sem contrato, e nem para Conceição de Macabu, porque lá é um saio para tudo. Então, para aqueles dois municípios mais distantes, tudo bem, mas para Bom Jesus da Itapuana, assim, para Italva e Cardoso Moreira, aquela afirmação não é verdadeira. E assusta um pouco quem se posiciona como perfil técnico e está instruindo municípios, né? Falar aquela quantidade de impropriedades, dentre as quais estou destacando essa, só porque diz respeito diretamente aos interesses de Bom Jesus da Itapuana. Bom Jesus da Itapuana não precisa passar por licitação para cumprir o marco legal do saneamento básico, diferentemente do que aquilo que foi afirmado pelo secretário executivo do SIDENF numa entrevista na semana do dia 13.